Então hoje eu vou estrear um novo assunto aqui no meu canal Contra a Pedagogia, que vai tratar da cultura brasileira, da história da cultura brasileira ou até mesmo da alta cultura brasileira. Bem, desse modo eu vou estar retomando um assunto que eu tratei na minha dissertação de mestrado. Bem, já faz mais de 10 anos que analisou três intelectuais assim bastante importantes, né, na formação do Brasil no início do século XX, que foi Olavo Bilac, Manuel Bonfim e Coelho Neto. Bem, eu vou deixar na descrição o link para a minha dissertação. Bem, já faz bastante tempo que ela foi escrita. Hoje talvez eu não escreveria do mesmo modo, muitas análises que estão ali, mas tem alguns documentos, tem algumas fontes ali bastante interessantes. Bem, hoje eu vou tratar então deste livro aqui, Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Esse livro foi publicado em 1943, ainda na vigência da ditadura de Getúlio Vargas, e ambientado no início do século XX, no sul da Bahia, em meio à expansão e concentração da lavoura cacaueira. O livro foi lançado no momento em que Jorge Amado estava exilado no Uruguai por suas ligações com o PCB. Então, essas ligações entre Jorge Amado e Partido Comunista são bastante conhecidas, né? A região de Ilhéus foi retratada como uma representante fiel de um país pouco urbanizado, com uma economia predominantemente rural, que através da exploração do cacau abria novas fronteiras para o capitalismo internacional. A produção era exportada in natura por firmas inglesas que chegaram até a construir uma estrada de ferro para escoá-la até o porto de Ilhéus. Bem, do produto final, o chocolate, não há notícias no texto. Então, não, se eu me passei, se na leitura do texto eu não percebi, bem, talvez algum leitor mais informado, mas eu não vi, prestei um pouco de atenção ali na leitura, não vi referências ao produto final do que era feito com o cacau. Então, o cacau fazia parte da economia internacional, porém sua produção envolvia certas peculiaridades brasileiras. Então, em primeiro lugar, um sistema de aliança entre os donos de terra semelhante ao feudal, um modo de organização do trabalho análogo à escravidão e, por último, instituições republicanas absolutamente frágeis. Então, você tinha três elementos ali nessa produção que formam, de alguma forma, uma peculiaridade do Brasil. Como documento literário, o livro expõe a falta de marcos institucionais, legais e morais numa região marcada por emboscadas, guerras por terras e exploração do trabalho. As instituições judiciárias, políticas e jornalísticas eram apenas elementos figurativos, utilizadas como armas na disputa entre os coronéis. Elas não funcionavam efetivamente, elas eram utilizadas pelos coronéis, e você vê ali no livro os jornalistas como sendo um personagem importante, as matérias que saíam nos jornais e tal, bombásticas, de ambos os lados em disputa. Então, elas eram armas apenas, elas não formavam, elas não tinham assim o dever de informar a verdade do que estava acontecendo e fazer uma análise imparcial. Então, a meu ver, uma das características fundamentais do livro, que talvez seja assim aquilo que o Jorge Amado queria com o livro, é expor uma ligação entre a ampliação do capital internacional e as relações de mando e exploração do trabalho em suas fronteiras mais distantes. Ou seja, então, Jorge Amado mostra, de um lado, de forma indireta, essa ampliação do capital internacional e, de forma mais direta, mais sistemática, mostrando uma análise mais acurada, essas relações de mando e exploração do trabalho nesta fronteira que é o cacau. De todo modo, é possível que não exista uma correlação direta entre a base econômica e os valores civilizacionais, sendo compreensível que tanto
marxistas quanto conservadores concordem que a liberdade econômica precisaria ser limitada por balizas institucionais. Ou seja, tanto marxista quanto conservador vai acreditar de algum modo, né, com caminhos diferentes, que a liberdade econômica ela precisa ser limitada. Então, essa questão de haver valores que informam a economia, que limitam a economia, pode ser encontrado em ambos os lados. Agora, seriam valores, obviamente, diferentes. Jorge Amado, certa altura, imagina um antigo morador da região cacaueira contando casos daquela época. Então, diz o texto. Isso aqui já foi um coito dos piores bandidos dessa terra. Muito sangue já correu em Ferradas, no começo do cacau. Assim, nós vemos que o livro descreve um fluxo migratório intenso de sertanejos para o trabalho nas lavouras, onde a mortandade era elevada por picadas de cobra, febres, tocaias e condições de trabalho degradantes. O sertanejo é um personagem muito importante da literatura brasileira e da cultura brasileira. É muito provável vamos voltar a ele em algum momento, expondo características desse personagem que também é peculiar ao Brasil. Então, o sertanejo, que no livro assim o principal personagem sertanejo é o Antônio Vitor, é apresentado como se fosse um bom selvagem, né, do tipo de Rousseau, repleto de visões idealizadas, do dinheiro que ganharia através do seu trabalho e de sonhos de voltar ao sertão. Então, um homem bom, um homem cheio de sonhos, um homem que estava buscando uma saída, uma condição de pobreza, queria voltar para o sertão, queria casar, mas nós percebemos no livro a súbita diluição de todos esses ideais e a incorporação do personagem na lavoura do cacau como pistoleiro. Mas isso não veio acompanhado no livro de dores psicológicas que a antiga bondade do personagem poderia sugerir. Ao mesmo tempo, é descrita a migração de personagens caracterizados pela malandragem, ou seja, aqueles tipos que pretendiam subir na vida enganando-se e apoiando nos poderosos coronéis. Digamos assim, que o livro também retrata esse outro personagem típico brasileiro, que é o malandro, e coloca alguns desses malandros ali naquela estrutura social. Deste grupo, destaca-se um jogador de carta e falso capitão do exército, João Magalhães, e eu colocaria também o advogado Virgílio nessa turma, que ao fim desiste de sua vida por ter sido amante de Esther, mulher do coronel Horácio. Então, o Virgílio, ele, ao mesmo tempo que ele é um tipo malandro, ele tem uma contradição, ele tem uma ambiguidade que ele também, por uma educação europeia, erudita, da época, ele cai nos encantos românticos e, de alguma forma, se apaixona pela mulher do principal coronel do livro. Então, a história do livro gira em torno de uma disputa violenta por uma área de terra, de mata, no caso, chamada de Sequeiro Grande. Essa terra se dizia excelente para a lavoura do cacau. O coronel Horácio e os irmãos Badarós são os fazendeiros mais importantes da região e passam a lutar pela área, apoiado por respectivos aliados. Então você tem ali no livro dois grupos de coronéis, capitaneados pelo coronel Horácio e os irmãos Badaró, que estão em luta por uma área de terra. Bem, o livro não retrata uma luta de classes, como se poderia supor de um escritor comunista. Então não é disso que vai se tratar, mas uma luta pela concentração de poder entre os coronéis, uma luta pela concentração da terra. Então, da forma como é retratada essa concentração, ela é absolutamente legítima. Então, você pode pensar na concentração de terra que existe hoje no Brasil e remeter a esse passado de luta pela terra, de posse da terra. Bem, o alto investimento para a aquisição da terra, para ampliação, para essa concentração de poder, não se dá pela compra da terra,
né, mas pela conquista através do conflito agrário. Então, isso é bastante importante no livro, assim, o investimento feito na guerra, investimento feito na disputa pelos coronéis e o endividamento e o financiamento das firmas inglesas para que os coronéis fizessem essa luta de forma indireta, vendendo a produção de cacau de um ano, antecipando essa venda. Então, você tem esse investimento na luta, né, que vai, então, desencadear essa concentração. Então, e também no livro, o retrato do trabalhador rural vivendo de forma análoga à escravidão. Então, isso é bastante forte no livro, acho que é uma descrição bastante interessante do Jorge Amado, dessa condição análoga à escravidão. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um fragmento do livro, onde que esta condição análoga à escravidão é descrita por Jorge Amado. Então é bastante interessante como documento. Então, esse retrato do trabalhador rural, então, que vive de forma análoga à escravidão, é de algum modo vingado, certo, pelos malandros, que fazem os coronéis assim de otários algumas vezes. Então, você percebe no texto essa romantização da malandragem, certo? Isso também é uma característica de uma certa análise de alguns personagens fora da lei no Brasil, certo? Bem, é possível, então, sintetizar, né, disso tudo que a gente está falando, alguns tipos sociais apresentados no livro, certo? Com algumas exceções individuais, claro, mas você tem o sertanejo, que trabalha na lavoura do cacau e na derrubada da mata, tendo como única opção de subir na vida a de ser pistoleiro. Então, ser pistoleiro, que no caso se deve a ter uma boa mira no revólver, a conseguir matar, né, de uma forma rápida. Então, o sertanejo, então, ele pode subir na vida como pistoleiro. As mulheres aparecem como empregadas das casas dos coronéis, geralmente negras, aí uma herança da escravidão, ou suas esposas, certo? Mas existe aí uma grande possibilidade também de serem prostitutas, e a prostituição é bastante retratada no livro. Aí você separa as prostitutas entre aquelas amantes aí dos coronéis, dos malandros ali que estão envolvidos com os coronéis, e as prostitutas assim dos trabalhadores e dos pistoleiros. Então você tem esses dois tipos. Os coronéis são retratados assim como pessoas sem educação formal, pessoas sem passado e movidos pela ganância, certo? É interessante que eles estabelecem entre si um sistema parecido ao de sucerania e vassalagem, feudal isso, né? Como é tido no texto. O povoado de Ferradas era feudo de Eurácio, estava encravado entre as fazendas dele. Então tem esse aspecto feudal na relação entre os coronéis, certo? Então você tem um sucerano, alguém que é mais forte, mais poderoso, que concentra mais terras, e alguns vassalos aí, proprietários menores, que se aliam a ele nessa disputa por mais terras. Então, continuando, outro tipo social são os malandros, como já foi falado, certo? Que são retratados como profissionais liberais, que precisam dessa malandragem para se dar bem nesse contexto. São jornalistas, advogados, médicos ou simples espertalhões, certo? Como o falso capitão, e procuravam tirar alguma vantagem de suas relações com os coronéis. Mesmo que fosse assim, tem casos assim de um copo de uísque importado, qualquer coisa que fosse dar vantagem era utilizado por esses malandros. Então, Jorge Amado também descreve assim a fofoca como um importante laço social da região, certo? Que envolvia homens, mulheres, na divulgação da vida alheia. Não é uma característica só de mulheres, só de homens. Você tem homens e mulheres aí envolvidos na fofoca. E que também era um fator de prestígio, de status social, aquele que sabia de alguma novidade. Certo? Vamos avançando. Outro ponto do livro que a gente pode destacar é a religiosidade popular.
certo? Que é representada por um negro, curandeiro e adivinhador que vive no meio da mata do Siqueiro Grande. Esse curandeiro, ele morre, né, quando ele adivinha que a mata vai ser objeto de uma disputa, e ele vai morto ao ter essa adivinhação, certo? Então, dele no texto é dito que misturou aos seus deuses negros alguns dos deuses indígenas, e invocava a uns e aos outros nos dias em que alguém ia lhe pedir conselho ou remédio no coração da mata. Então, no texto aí, de alguma forma, nessa passagem, você mostra aí o sincretismo religioso, certo? Um outro elemento assim peculiar do Brasil, certo? Esse sincretismo que está aí entre deuses negros, deuses indígenas. Temos também, em termos de religião, a Igreja Católica, certo? Que ao meu ver, parecia bastante distante de sua missão principal, que seria a salvação das almas. Muito menos, né? Era uma instituição empenhada na moralização das relações sociais da região. Então, era uma igreja que, que não tinha esse envolvimento moralizante, não tinha esse envolvimento de salvação das almas. Então, você tinha um frade, que a ambição era de inaugurar um colégio de moças em Ilhéus, certo? Certamente como forma de prover esposas educadas aos coronéis, como era Esther, a esposa do coronel Horácio. Bem, então, o resultado era o resultado de uma educação totalmente fora de lugar, certo? Como receber Esther? Era como resultado dessa educação, as moças provavelmente sonhariam com o centro do capitalismo, Paris, a vida em Paris, tal como Esther sonhava, e de forma alguma se adaptariam à vida do Cacau, certo? E aos seus maridos totalmente incultos, certo? Então Esther retrata bem esse dilema dessa moça educada, né, para viver como se ela estivesse em Paris e tendo que morar no interior de Ilhéus, certo? Então o frade católico, ele não perdia uma oportunidade para cobrar por seus serviços religiosos, então pensando sempre em investir nessa escola de moças. Então tem uma passagem bastante irônica, né, que do rito funerário de um trabalhador rural velado na casa de suas filhas prostitutas. Então, como diz o texto, Violeta, uma dessas filhas, explicava com uma voz envergonhada as dificuldades de dinheiro. Depois fez contas com o sacristão, deu a nota de 20 mil réis que a outra oferecera e mais umas pratas. O frade aí iniciou as orações. De outro lado, também há alguma referência a igrejas protestantes que atendiam aos ingleses das casas de exportação. Porém, no texto parece assim que essas igrejas estavam completamente isoladas das relações locais. Então você não tem realmente uma religiosidade informando, constituindo as relações locais. Então, para terminar, por fim, né, embora houvesse aí a ausência de relações capitalistas entre os coronéis e os sertanejos, não deixava de existir um crescimento econômico das cidades em torno da coleta do cacau. Então esse crescimento é visível no texto, certo? Então tal progresso é simbolizado ao final, né, de uma forma irônica também, pela chegada festiva de um bispo católico na cidade de Ilhéus, assim, como um evento assim que demonstraria o progresso da cidade, a chegada de um bispo. O retrato social do livro é bastante significativo pelas imagens que apresenta da formação da lavoura cacaueira no início do século XX. Então nós temos aí um cenário econômico, social, que deixa, assim, de alguma forma, um legado ao leitor atual dessas singularidades da formação do Brasil, tal como, né, infelizmente, a do trabalho análogo à escravidão, que ainda persiste em nosso país em pleno século XXI. Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal aí, certo? Então, até a próxima.